O jornal Vorwärts, número 60, contém um artigo intitulado O Rei da Prússia e a Reforma Social, assinado, um prussiano. O assim chamado prussiano, referindo-se ao conteúdo da Ordem do Gabinete do Rei da Prússia sobre a insurreição dos trabalhadores silesianos e a opinião do jornal francês La Réforme sobre a Ordem prussiano. La Réforme entende que a Ordem do Gabinete foi motivada pelo terror e pelo sentimento religioso do rei. E até descobre nesse documento o pressentimento das grandes reformas que ameaçam a sociedade civil. O prussiano ensina ao Réforme nestes termos. O rei e a sociedade alemã não chegaram ainda ao pressentimento de sua reforma e menos ainda as insurreições silesiana e boêmia deram origem a tal sentimento. É impossível, não político como a Alemanha, compreender que a miséria parcial dos distritos industriais é uma questão geral e muito menos que representa um problema para o conjunto da sociedade. Para os alemães, esse acontecimento tem o mesmo caráter de qualquer seca ou carestia local. Por isso o rei o considera como um defeito de administração ou de assistência. Por esse motivo e também porque bastaram poucos soldados para liquidar os frágeis tecelões, a demolição das fábricas e das máquinas não incute terror nem ao rei, nem às autoridades. Além do mais, a ordem do gabinete nem sequer foi ditada pelo sentimento religioso. Trata-se de uma sóbria expressão da arte política cristã e de uma doutrina que não deixa subsistir nenhuma dificuldade diante do seu único remédio, a boa disposição dos corações cristãos. Miséria e crime são duas grandes calamidades. Quem poderá repará-las? O Estado e as autoridades? Não, mas, ao contrário, a união de todos os corações cristãos. O suposto prussiano nega o terror do rei, entre outras coisas, porque bastaram poucos soldados para liquidar os frágeis tecelões. Ora, em um país no qual banquetes com brindes liberais e espuma liberal de champanhe, lembre-se a festa de Düsseldorf, provocam uma ordem do gabinete real pela qual não houve necessidade de um só soldado para acabar com os anseios de liberdade de imprensa e de constituição de toda burguesia liberal, em um país em que a obediência passiva está na ordem do dia. Em um tal país não seria um acontecimento aterrorizante ter que recorrer à força armada? Considere-se ainda o fato de que os frágeis tecelões saíram vencedores no primeiro choque. Apenas mediante consideráveis reforços de tropas é que foram vencidos. A revolta de uma massa de trabalhadores é por acaso menos perigosa pelo fato de não ser necessário um exército para sufocá-la? Que o inteligente prussiano compare a revolta dos tecelões silesianos com as revoltas dos operários ingleses e os tecelões silesianos lhe parecerão tecelões fortes. Partindo da relação geral da política com os males sociais, poderemos esclarecer por que a revolta dos tecelões não podia infundir nenhum terror particular ao rei. Por ora seja suficiente isto, a revolta não era dirigida diretamente contra o rei da Prússia, mas contra a burguesia. Como aristocrata e monarca absoluto, o rei da Prússia não pode amar a burguesia. Menos ainda se pode aterrorizar se a sua submissão e a sua impotência forem acrescidas de relações tensas e difíceis com o proletariado. Além do mais, o católico ortodoxo é mais hostil ao protestante ortodoxo do que ao ateu, assim como o legitimista é mais hostil ao liberal do que ao comunista. Não porque o ateu e o comunista tenham mais afinidade com o católico e o legitimista, mas porque eles são mais estranhos do que o protestante e o liberal, uma vez que se situam do lado de fora do seu círculo. Enquanto homem político, o rei da Prússia tem, na política, o seu antagonista direto no liberalismo. Para o rei, o antagonismo com o proletariado existe tão pouco quão pouco o rei existe para o proletariado. O proletariado já deveria ter alcançado uma força decisiva para sufocar as antipatias, os antagonismos e atrair sobre si a total hostilidade da política. Por último, para o bem conhecido caráter do rei, desejoso de coisas interessantes e significativas, devia constituir de fato uma surpresa agradavelmente excitante o fato de encontrar no seu território aquele interessante e tão falado pauperismo, e com isso uma ocasião para fazer com que falassem novamente de si. Como deve ter-lhe sido agradável a notícia de que ele já possuía o seu próprio real pauperismo prussiano. O nosso prussiano é ainda mais infeliz quando nega que o sentimento religioso seja a fonte da ordem do gabinete real. Porque o sentimento religioso não é a fonte dessa ordem de gabinete. Porque é uma muito sóbria expressão da arte política cristã, uma sóbria expressão da doutrina que, diante do seu único remédio,
A boa disposição dos corações cristãos não deixa subsistir nenhuma dificuldade. O sentimento religioso não é a fonte da arte política cristã? Não se funda no sentimento religioso uma doutrina que possui o seu remédio na boa disposição dos corações cristãos? Uma expressão sóbria do sentimento religioso deixa de ser uma expressão do sentimento religioso muito cheio de si, muito apaixonado aquele que procura-o. Remédio para os grandes males na união dos corações cristãos, negando-o ao Estado e às autoridades. É um sentimento religioso muito apaixonado aquele que, segundo admite o prussiano, particulariza todo o mal na falta de sentido cristão, remetendo as autoridades ao único meio para reforçar este sentido, a exortação. A disposição cristã é, segundo o prussiano, o objetivo da ordem do gabinete. É claro que, quando não é sóbrio, ele se considera o único bem. Lá onde descobre males, ele os atribui à sua ausência, uma vez que, se é o único bem, também é somente ele que pode produzir o bem. A ordem do gabinete, ditada pelo sentimento religioso, dita por sua vez, como consequência, o sentimento religioso. Um político com sentimento religioso sóbrio, na sua perplexidade, nunca procuraria o seu auxílio na exortação do piedoso pregador ao sentimento cristão. Como demonstra, então, o suposto prussiano ao Reforme, que a ordem do gabinete não é uma emanação do sentimento religioso, apresentando sempre a ordem do gabinete como uma emanação do sentimento religioso. Pode-se esperar que uma mente tão ilógica seja capaz de penetrar nos acontecimentos sociais? Ouçamos um pouco as suas conversas sobre as relações da sociedade alemã com o movimento dos trabalhadores e com a reforma social em geral. Distingamos aquilo que o prussiano negligencia, distingamos as diferentes categorias que são compreendidas na expressão sociedade alemã, governo, burguesia, imprensa, enfim os próprios trabalhadores. Essas são as diferentes massas todas juntas e todas em massa. Para ele, a sociedade alemã nem sequer chegou ainda a pressentir a sua reforma. Por que lhe falta esse instinto? Num país não político como a Alemanha, responde o prussiano, é impossível compreender que a miséria parcial dos distritos industriais é uma questão geral e menos ainda que é um dano para o conjunto da sociedade. Para os alemães, o acontecimento tem o mesmo caráter de qualquer seca ou carestia local. Por isso, o rei o considera como um defeito de administração e de assistência. O prussiano explica então essa concepção invertida da miséria dos trabalhadores através da peculiaridade de um país não político. Admitir-se-á que a Inglaterra seja um país político. Admitir-se-á, além do mais, que a Inglaterra seja o país do pauperismo, a própria palavra é de origem inglesa. Por isso, o exame da Inglaterra é a experiência mais segura para conhecer-se a relação de um país político com o pauperismo. Na Inglaterra, a miséria dos trabalhadores não é parcial, mas universal, não se limita aos distritos industriais, mas se estende aos agrícolas. Aqui, os movimentos não estão numa fase inicial, mas acontecem periodicamente há quase um século. Como, então, concebem o pauperismo a burguesia inglesa e o governo e a imprensa a ela ligados? Na medida em que a burguesia inglesa admite que o pauperismo é uma responsabilidade da política, o Whig considera o Tory e o Tory o Whig a causa do pauperismo. Segundo Whig, o monopólio da grande propriedade fundiária e a legislação protecionista contra a importação de cereais são a fonte principal do pauperismo. Segundo Tory, todo o mal reside no liberalismo, na concorrência, no exagerado desenvolvimento industrial. Nenhum dos partidos encontra a causa na política em geral, pelo contrário, cada um deles a encontra na política do partido adversário. Porém, ambos os partidos sequer sonham com uma reforma da sociedade. A expressão mais clara da interpretação inglesa do pauperismo, referimo-nos sempre às opiniões da burguesia inglesa e do governo inglês, é a economia política inglesa, isto é, o reflexo científico da situação econômica nacional inglesa. Um dos melhores e mais famosos economistas ingleses, que conhece a situação atual e deve ter uma visão de conjunto do movimento da sociedade burguesa. Um discípulo do cínico Ricardo MacCollós ousa ainda aplicar à economia política, pressão pública, em meio a manifestações de aplauso, aquilo que Bacon diz da filosofia. O homem que, com verdadeira e infatigável sabedoria, suspenda o seu juízo, progrida pouco a pouco e supere um depois do outro os obstáculos que impedem como montanhas o curso dos estudos, atingirá com o tempo o cume da ciência.
onde se goza a paz e o ar puro, onde a natureza se expõe diante dos olhos em toda sua beleza e onde, por meio de uma senda em cômodo declive, pode-se descer até os últimos detalhes da prática. Bom ar puro, a atmosfera pestilencial das habitações nos pardieiros ingleses. Grande beleza da natureza, os fantasiosos trapos com que se vestem os pobres ingleses e a carne mirrada e enrugada das mulheres roídas pelo trabalho e pela miséria. As crianças que jazem no esterco, os abortos provocados pelo excesso de trabalho no uniforme mecanismo das fábricas. E os graciosíssimos últimos detalhes da prática, a prostituição, o crime e a forca. Até mesmo aquela parte da burguesia inglesa que está consciente do perigo do pauperismo concebe este perigo, como também os meios para repará-lo. Não apenas de forma particular, mas, para dizê-lo sem rodeios, de forma infantil e sem graça. Assim, por exemplo, o Dr. Kay, no seu opúsculo Recent Measures for Repromotion of Education in England, reduz tudo a uma educação descuidada. Adivinhe-se por que motivo. Com efeito, por falta de educação, o que o reduzem necessariamente ao pauperismo. Daí a sua rebelião. Isto pode perturbar a prosperidade das manufaturas inglesas e do comércio inglês, abalar a confiança recíproca dos homens de negócios, diminuir a estabilidade das instituições políticas e sociais. A tal ponto chega a desconsideração da burguesia inglesa e de sua imprensa pelo pauperismo, por esta epidemia nacional da Inglaterra. Admitamos, porém, que sejam fundadas as recriminações que o nosso prussiano faz à sociedade alemã. Será que o motivo reside na situação não política da Alemanha? Conduto, se a burguesia da não política Alemanha é incapaz de tomar consciência da importância universal de uma miséria parcial, a burguesia da política Inglaterra é capaz de desconhecer a importância universal de uma miséria universal, de uma miséria que evidenciou a sua importância universal, tanto através do seu retorno periódico no tempo como através da sua difusão no espaço e também através do fracasso de todas as tentativas de remediá-la. O prussiano atribui ainda à situação não política da Alemanha o fato de que o rei da Prússia encontra a causa do pauperismo numa falha de administração e de assistência, os meios contra o pauperismo. Por acaso, será exclusivo do rei da Prússia este modo de ver? Dê-se uma rápida olhada à Inglaterra, o único país no qual se pode falar de uma grande ação política contra o pauperismo. A atual legislação inglesa sobre a pobreza data da lei contida no Ato 43 do governo de Elizabeth. Em que consistem os meios desta legislação? Na obrigação imposta às paróquias de socorrer os seus trabalhadores pobres, no imposto para os pobres, na beneficência legal. Essa legislação, a assistência por via administrativa, durou 3 séculos. Depois de longas e dolorosas experiências, quais são as posições do Parlamento no seu Amendment Bill de 1834? Antes de mais nada, o assustador aumento do pauperismo é atribuído a uma falha de administração. Por isso, a administração do imposto para os pobres, constituída por empregados das respectivas paróquias, é reformulada. São constituídas uniões de cerca de 20 paróquias, unidas em uma única administração. Um comitê de funcionários, a Board of Guardians, eleitos pelos contribuintes, reúne-se em um determinado dia na sede da União e avalia os pedidos de subsídio. Esses comitês são dirigidos e supervisionados por delegados do governo, da Comissão Central da Somerset House, o Ministério do Pauperismo, segundo a precisa definição de um francês. O capital de que essa administração cuida quase equivale à soma que a administração militar custa na França. O número de administrações locais que dependem dela chega a 500 e cada uma dessas administrações locais, por sua vez, ocupa, pelo menos, 12 funcionários. O parlamento inglês não se limitou à reforma formal da administração. Segundo ele, a causa principal da grave situação do pauperismo inglês está na própria lei relativa aos pobres. A assistência, o meio legal contra o mal social, acaba favorecendo. E quanto ao pauperismo em geral seria, de acordo com a teoria de Malthus, uma eterna lei da natureza. Uma vez que a população tende a superar incessantemente os meios de subsistência, a assistência é uma loucura, um estímulo público à miséria. Por isso, o Estado nada mais pode fazer do que abandonar a miséria ao seu destino e, no máximo, tornar mais fácil a morte dos pobres. A essa filantrópica teoria, o parlamento inglês agrega a ideia de que o pauperismo é a miséria da qual os próprios trabalhadores são culpados,
e ao qual, portanto, não se deve prevenir como uma desgraça, mas antes reprimir e punir como um delito. Surgiu, assim, o regime das workhouses, isto é, das casas dos pobres, cuja organização interna desencoraja os miseráveis de buscar nelas a fuga contra a morte pela fome. Nas workhouses, a assistência é engenhosamente entrelaçada com a vingança da burguesia contra o pobre que apela à sua caridade. Como se vê, a Inglaterra tentou acabar com o pauperismo primeiramente através da assistência e das medidas administrativas. Em seguida, ela descobriu, no progressivo aumento do pauperismo, não a necessária consequência da indústria moderna, mas antes o resultado do imposto inglês para os pobres. Ela entendeu a miséria universal unicamente como uma particularidade da legislação inglesa. Aquilo que, no começo, fazia-se derivar de uma falta de assistência, agora se faz derivar de um excesso de assistência. Finalmente, a miséria é considerada como culpa dos pobres e, deste modo, neles punida. A lição geral que a política Inglaterra tirou do pauperismo se limita ao fato de que, no curso do desenvolvimento, apesar das medidas administrativas, o pauperismo foi configurando-se como uma instituição nacional e chegou por isso, inevitavelmente, a ser objeto de uma administração ramificada e bastante extensa. Uma administração, no entanto, que não tem mais a tarefa de eliminá-lo, mas, ao contrário, de discipliná-lo. Essa administração renunciou a estancar a fonte do pauperismo através de meios positivos, ela se contenta em abrir-lhe, com ternura policial, um buraco toda vez que ele transborda para a superfície do país oficial. Bem longe de ultrapassar as medidas de administração e de assistência, o Estado inglês desceu muito abaixo delas. Ele já não administra mais do que aquele pauperismo que, em desespero, deixa agarrar-se e prender-se. Até agora, portanto, o prussiano não mostrou nada de particular no comportamento do rei da Prússia. Mas, por que, exclama o rei com rara ingenuidade, por que o rei da Prússia não determina imediatamente a educação de todas as crianças abandonadas? Por que se dirige antes às autoridades, esperando seus planos e projetos? O inteligentíssimo prussiano se tranquilizará quando souber que o rei da Prússia é, nisso, tão pouco original quanto o é no resto das suas ações e que, pelo contrário, trilhou o único caminho que o chefe de um Estado pode trilhar. Napoleão queria acabar de um golpe com a mendicância. Encarregou as suas autoridades de preparar planos para a eliminação da mendicância em toda a França. O projeto demorava, Napoleão perdeu a paciência, escreveu ao seu ministro do interior, Crete, e lhe ordenou que destruísse a mendicância dentro de um mês, dizendo: não se deve passar sobre a terra sem deixar traços que relembrem à posteridade a nossa memória. Não me peçam mais 3 ou 4 meses para receber informações, vocês têm funcionários jovens, prefeitos inteligentes, engenheiros civis bem preparados. Ponham ao trabalho todos eles, não fiquem modorrando no costumeiro trabalho de escritório. Em poucos meses tudo estava terminado. No dia 5 de julho de 1808 foi promulgada a lei que reprime a mendicância. Como? Por meio dos depósitos, que se transformaram em penitenciárias com tanta rapidez que bem depressa o pobre chegava aí exclusivamente pela estrada do Tribunal da Polícia Correcional. E, no entanto, naquele tempo, o senhor Noailles du Gard, membro do corpo legislativo, exclamava: reconhecimento eterno ao herói que assegura a necessidade um lugar de refúgio e à miséria os meios de subsistência. A infância não será mais abandonada, as famílias pobres não serão mais privadas de recursos, nem os operários de estímulo e ocupação. Nos pas serum plus arretes parelli ima de degoltante infirmités et de laonteos e misere. O último cínico período é a única verdade desse panegírico. Mas, se Napoleão se dirigia ao discernimento dos seus funcionários, prefeitos e engenheiros, por que não o rei da Prússia às suas autoridades? Por que Napoleão não ordenou a imediata supressão da mendicância? O mesmo valor tem a pergunta do prussiano: por que o rei da Prússia não determina a imediata educação de todas as crianças abandonadas? Sabe o prussiano o que o rei da Prússia deveria determinar? Nada menos que a eliminação do proletariado. Para educar as crianças, é preciso alimentá-las e liberá-las da necessidade de trabalhar para viver. Alimentar e educar as crianças abandonadas, isto é, alimentar e educar todo o proletariado que está crescendo, significaria eliminar o proletariado e o pauperismo.
A convenção teve, por um momento, a coragem de determinar a eliminação do pauperismo, não certamente de modo imediato, como o prussiano exigiria do seu rei, mas depois de haver encarregado seu Comitê de Salvação Pública de elaborar os planos e as propostas necessários. E depois que esse utilizou os amplos levantamentos da Assembleia Constituinte sobre as condições da miséria na França e propôs, através de Barère, a fundação do Livre de la Bienfaisance Nationale etc. Qual foi a consequência da determinação da Convenção? Que houvesse uma determinação a mais no mundo e que um ano depois mulheres esfomeadas cercassem a Convenção. E, no entanto, a Convenção era o máximo da energia política, da força política e do intelecto político. Assim, de modo imediato, sem um acordo com as autoridades, nenhum governo do mundo tomou medidas a respeito do pauperismo. O parlamento inglês chegou até a mandar a todos os países da Europa comissários para conhecer os diferentes remédios administrativos contra o pauperismo. Porém, por mais que os estados tivessem se ocupado do pauperismo, sempre se ativeram a medidas de administração e de assistência, ou, ainda mais, desceram abaixo da administração e da assistência. Pode o Estado comportar-se de outra forma? O Estado jamais encontrará no Estado e na organização da sociedade o fundamento dos males sociais, como o prussiano exige do seu rei. Onde há partidos políticos, cada um encontra o fundamento de qualquer mal no fato de que não ele, mas o seu partido adversário, acha-se ao leme do Estado. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento do mal na essência do Estado, mas numa determinada forma de Estado, no lugar da qual eles querem colocar uma outra forma de Estado. O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. Quando o Estado admite a existência de problemas sociais, procura-os ou em leis da natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada, que é independente dele, ou na ineficiência da administração, que depende dele. Assim, a Inglaterra acha que a miséria tem o seu fundamento na lei da natureza, segundo a qual a população supera necessariamente os meios de subsistência. Por um outro lado, o pauperismo é explicado como derivando da má vontade dos pobres, ou, de acordo com o rei da Prússia, do sentimento não cristão dos ricos e, segundo a Convenção, da suspeita disposição contra-revolucionária dos proprietários. Por isso, a Inglaterra pune os pobres, o rei da Prússia admoesta os ricos e a Convenção guilhotina os proprietários. Finalmente, todos os estados procuram a causa em deficiências acidentais intencionais da administração e, por isso, o remédio para os seus males em medidas administrativas. Por quê? Exatamente porque a administração é a atividade organizadora do Estado. O Estado não pode eliminar a contradição entre a função e a boa vontade da administração, de um lado, e os seus meios e possibilidades, de outro, sem eliminar a si mesmo, uma vez que repousa sobre essa contradição. Ele repousa sobre a contradição entre vida privada e pública, sobre a contradição entre os interesses gerais e os interesses particulares. Por isso, a administração deve limitar-se a uma atividade formal e negativa, uma vez que exatamente lá onde começa a vida civil e o seu trabalho, cessa o seu poder. Mais ainda, frente a consequências que brotam da natureza associal desta vida civil, dessa propriedade privada, desse comércio, dessa indústria, dessa rapina recíproca das diferentes esferas civis, frente a estas consequências, a impotência é a lei natural da administração. Com efeito, esta dilaceração, esta infâmia, esta escravidão da sociedade civil, é o fundamento natural onde se apoia o Estado moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era o fundamento no qual se apoiava o Estado antigo. A existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis. O Estado antigo e a escravidão antiga, fracas antíteses clássicas, não estavam fundidos entre si mais estreitamente do que o Estado moderno e o moderno mundo de traficantes. Hipócritas antíteses cristãs. Se o Estado moderno quisesse acabar com a impotência da sua administração, teria que acabar com a atual vida privada. Se ele quisesse eliminar a vida privada, deveria eliminar a si mesmo, uma vez que ele só existe como antítese dela. Mas nenhum ser vivo acredita que os defeitos de sua existência tenham a sua raiz no princípio da sua vida, na essência da sua vida, mas, ao contrário, em circunstâncias externas à sua vida. O suicídio é contra a natureza.
Por isso, o Estado não pode acreditar na impotência interior da sua administração, isto é, de si mesmo. Ele pode descobrir apenas defeitos formais, casuais, da mesma, e tentar remediá-los. Se tais modificações são infrutíferas, então o mal social é uma imperfeição natural, independente do homem, uma lei de Deus. Ou então a vontade dos indivíduos particulares é por demais corrupta para corresponder aos bons objetivos da administração. E quem são esses pervertidos indivíduos particulares? São os que murmuram contra o governo sempre que ele limita a liberdade e pretendem que o governo impeça as consequências necessárias dessa liberdade. Quanto mais poderoso é o Estado e, portanto, quanto mais político é um país, tanto menos está disposto a procurar no princípio do Estado. Portanto, no atual ordenamento da sociedade, do qual o Estado é a expressão ativa, autoconsciente e oficial, o fundamento dos males sociais e a compreender-lhes o princípio geral. O intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais. O período clássico do intelecto político é a Revolução Francesa. Bem longe de descobrir no princípio do Estado a fonte dos males sociais, os heróis da Revolução Francesa descobriram antes nos males sociais a fonte das más condições políticas. Deste modo, Robespierre vê na grande miséria e na grande riqueza um obstáculo à democracia pura. Por isso, ele quer estabelecer uma frugalidade espartana geral. O princípio da política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e tanto mais é cego frente aos limites naturais e espirituais da vontade e, consequentemente, tanto mais é incapaz de descobrir a fonte dos males sociais. Não é preciso argumentar mais contra a insensata esperança do prussiano, segundo a qual o intelecto político é chamado a descobrir as raízes da miséria social na Alemanha. Foi loucura não somente exigir do rei da Prússia um poder que nem a Convenção e Napoleão juntos tiveram, foi loucura exigir dele um modo de ver do qual o inteligente prussiano está pelo menos tão longe quanto o seu rei. Toda essa declaração foi ainda mais insensata na medida em que o prussiano nos confessa: as boas palavras e as boas disposições são baratas, o que é caro são a perspicácia e as ações eficazes, neste caso, elas são mais do que caras. Estão muito longe da possibilidade de efetivação. Se estão muito longe da possibilidade de efetivação, imagine-se quem, então, a partir daí tentar alcançar o possível. No mais, deixo a critério do leitor julgar se, neste caso, a linguagem mercantil, de cigano, na base do barato, caro, mais do que caro, longe da possibilidade de efetivação, possa ser incluída na categoria das boas palavras e das boas disposições. Suponhamos, porém, que as observações do prussiano sobre o governo alemão e sobre a burguesia alemã, esta última está, sem dúvida, compreendida na sociedade alemã, tenham pleno fundamento. Será que essa parte da sociedade é mais irrefletida na Alemanha do que na Inglaterra ou na França? Pode-se ser mais irrefletido do que na Inglaterra, onde a irreflexão foi erigida em sistema? Se, hoje, em toda a Inglaterra pipocam manifestações de trabalhadores, é porque a burguesia e o governo locais não estão hoje mais lúcidos do que no último trintênio do século XVIII. Seu único juízo é a força material e uma vez que a força material decresce na mesma medida em que cresce a extensão do pauperismo e a consciência do proletariado, do mesmo modo aumenta, em proporção geométrica, a irreflexão inglesa. Enfim, é falso, efetivamente falso, que a burguesia alemã desconheça inteiramente a importância geral da revolta silesiana. Em várias cidades, os mestres artesãos procuram associar-se aos aprendizes. Todos os jornais liberais, os órgãos da burguesia liberal, estão repletos de referências à organização do trabalho, à reforma da sociedade, à crítica aos monopólios e à concorrência, etc. Tudo isso em consequência dos movimentos dos trabalhadores. Os jornais de Trèveris, Aquisgrana, Colônia, Wesel, Mannheim, Breslau e até de Berlim trazem frequentemente artigos sociais facilmente compreensíveis, dos quais o prussiano pode até aprender alguma coisa. Mais ainda, em cartas da Alemanha se exprime constantemente o espanto diante da fraca resistência da burguesia contra as tendências e ideias sociais.
O prussiano, se tivesse maior familiaridade com a história dos movimentos sociais, teria formulado a sua pergunta ao contrário. Por que também a burguesia alemã vê na miséria parcial uma miséria relativamente tão universal? De onde provém a animosidade e o cinismo da burguesia política? De onde provém a falta de resistência e as simpatias da burguesia não política para com o proletariado? Vamos agora aos oráculos do prussiano sobre os trabalhadores alemães. Os alemães pobres, graceja, não são mais inteligentes do que os pobres alemães, quer dizer, não enxergam nada além do seu lar, da sua fábrica, do seu distrito. Até agora toda a questão está ainda abandonada pela alma política que penetra em tudo. Para poder comparar a situação dos trabalhadores alemães com a situação dos trabalhadores franceses e ingleses, o prussiano deveria comparar a primeira etapa, o início do movimento dos trabalhadores franceses e ingleses com o movimento alemão que começou agora. Mas ele negligencia isto. Deste modo, o seu raciocínio cai em obviedades, como essa de que a indústria na Alemanha ainda não está tão desenvolvida como na Inglaterra, ou então de que um movimento no seu início se apresenta diferente do que numa etapa posterior. Ele gostaria de falar das particularidades do movimento dos trabalhadores alemães. No entanto, não diz uma palavra a respeito desse assunto. Que o prussiano se situe, pois, do ponto de vista correto. Verá que nenhuma das revoltas dos operários franceses e ingleses teve um caráter tão teórico e consciente como a revolta dos tecelões silesianos. Lembre-se, antes de mais nada, a canção dos tecelões, aquela audaz palavra de ordem de luta na qual lar, fábrica e distrito não são mencionados uma vez sequer e na qual, pelo contrário, o proletariado proclama, de modo claro, cortante, implacável e poderoso, o seu antagonismo com a sociedade da propriedade privada. A revolta silesiana começa exatamente lá onde terminam as revoltas dos trabalhadores franceses e ingleses, isto é, na consciência daquilo que é a essência do proletariado. A própria ação traz este caráter superior. Não só são destruídas as máquinas, essas rivais do trabalhador, mas também os livros comerciais, os títulos de propriedade. E enquanto todos os outros movimentos se voltavam primeiramente contra o senhor da indústria, o inimigo visível, este movimento volta-se também contra o banqueiro, o inimigo oculto. Enfim, nenhuma outra revolta de trabalhadores ingleses foi conduzida com tanta coragem, reflexão e duração. No que concerne à condição ou à capacidade cultural dos trabalhadores alemães em geral, remeto aos geniais escritos de Vitil, os quais, sob o aspecto teórico, muitas vezes ultrapassam o próprio Proudhon, embora permaneçam aquém dele no que se refere à forma. Onde poderia a burguesia, incluídos os seus filósofos e eruditos, exibir uma obra igual à de Vitil, Garantie in der Harmonie und Freiheit, relativa à emancipação da burguesia, à emancipação política? Caso se compare a insossa e tola mediocridade da literatura política alemã com essa enorme e brilhante estreia literária dos operários alemães, caso se compare esse gigantesco calçado de criança do proletariado com a desforme pequenez do gasto calçado político da burguesia alemã, deve-se prognosticar para a Cinderela alemã uma figura de atleta. Deve-se admitir que o proletariado alemão é o teórico do proletariado europeu, assim como o proletariado inglês é o seu economista e o proletariado francês o seu político. Deve-se admitir que a Alemanha tem uma vocação tão clássica para a revolução social quanto é incapaz de uma revolução política. Com efeito, assim como a impotência da burguesia alemã é a impotência política da Alemanha, assim a disposição do proletariado alemão, ainda que prescindindo da teoria alemã, é a disposição social da Alemanha. A desproporção entre o desenvolvimento filosófico e o desenvolvimento político na Alemanha não é nenhuma anormalidade. É uma desproporção necessária. Somente no socialismo pode um povo filosófico encontrar a sua praxis correspondente e, portanto, somente no proletariado o elemento ativo da sua libertação. Mas, nesse momento, não tenho nem tempo nem disposição para explicar ao prussiano a relação da sociedade alemã com a revolução social e, a partir dela, de um lado a fraca reação da burguesia alemã contra o socialismo e, de outro, as excelentes disposições para o socialismo do proletariado alemão. Na minha introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, Deutz Franzosische Jahrbucher, ele encontrará os primeiros elementos para compreender esse fenômeno.
A inteligência dos alemães pobres está, portanto, em uma relação inversa com a inteligência dos pobres alemães. No entanto, pessoas para as quais qualquer assunto deve servir para exercícios públicos de estilo, veem-se levadas, através dessa atividade formal, a um conteúdo equivocado. Equivocado, por sua vez, imprime novamente a forma o selo da banalidade. Deste modo, a tentativa do prussiano, em uma ocasião como essa das revoltas dos operários silesianos, de expressar-se na forma de antíteses, leva-o à maior antítese contra a verdade. A única tarefa de uma mente pensante e amiga da verdade frente à primeira explosão da revolta dos trabalhadores silesianos não consistia em desempenhar o papel de pedagogo desse acontecimento, mas, pelo contrário, em estudar o seu caráter peculiar. Para isto, requer-se, antes de mais nada, uma certa perspicácia científica e um certo amor pela humanidade, ao passo que, para outra operação, é suficiente uma fraseologia ligeira, embebida em uma complacência vazia. Porque o prussiano julga com tanto desprezo os trabalhadores alemães? Porque ele acha que toda a questão, isto é, a questão da miséria dos operários, está abandonada ainda até hoje pela alma política que penetra tudo. Eis como ele vai derramando o seu amor platônico pela alma política. No sangue e na incompreensão serão sufocadas todas as revoltas que explodem nesse desesperado isolamento dos homens da comunidade e de suas ideias dos princípios sociais. Mas logo que a miséria tiver gerado o intelecto e o intelecto político dos alemães tiver descoberto as raízes da miséria social, então também na Alemanha esses acontecimentos serão percebidos como sintomas de uma grande mudança. Permita-nos o prussiano, antes de mais nada, uma observação estilística. Sua antítese está incompleta. Na primeira metade, disse, a miséria gera o intelecto e na segunda metade, o intelecto político descobre as raízes da miséria social. O intelecto simples, na primeira metade da antítese, torna-se, na segunda metade, um intelecto político, como a miséria simples da primeira metade da antítese torna-se, na segunda, uma miséria social. Por que motivo o nosso estilista tratou de maneira tão desigual as duas metades da antítese? Não creio que tenha notado isso. Vou mostrar-lhe o seu verdadeiro instinto. Se o prussiano tivesse escrito, a miséria social gera o intelecto político e o intelecto político descobre as raízes da miséria social, nenhum leitor atento teria deixado de perceber a falta de sentido dessa antítese. Todo mundo se teria perguntado, antes de mais nada, por que o anônimo não opõe o intelecto social à miséria social e o intelecto político à miséria política, como manda a lógica mais elementar. Mas vamos ao que interessa. Tão falso é que a miséria social gere o intelecto político, como mais verdadeiro é antes o contrário, isto é, que o bem-estar social gera o intelecto político. O intelecto político é um espiritualista e é concedido a quem já possui e desfruta das comodidades. Que o nosso prussiano ouça, a esse propósito, um economista francês, o Sr. Michel Chevalier. No ano de 1789, quando a burguesia se sublevou, para ser livre faltava-lhe apenas a participação no governo do país. Para ela, a libertação consistiu em arrebatar das mãos dos privilegiados que tinham o monopólio dessas funções, a direção dos negócios públicos, as mais altas funções civis, militares e religiosas. Sendo rica e ilustrada, podendo bastar-se e dirigir-se a si mesma, ela queria subtrair-se ao regime do bom plaisir. Já demonstramos ao prussiano quanto o intelecto político é incapaz de descobrir a fonte da miséria social. Apenas mais uma palavra sobre essa sua concepção. Quanto mais evoluído e geral é o intelecto político de um povo, tanto mais o proletariado, pelo menos no início do movimento, gasta suas forças em insensatas e inúteis revoltas sufocadas em sangue. Uma vez que ele pensa na forma da política, vê o fundamento de todos os males na vontade e todos os meios para remediá-los na violência e na derrocada de uma determinada forma de Estado. Demonstração: as primeiras revoltas do proletariado francês.
Os operários de Lyon julgavam perseguir apenas fins políticos, ser apenas soldados da República, enquanto de fato eram soldados do socialismo. Deste modo, o seu intelecto político lhes tornou obscuras as raízes da miséria social, falseou o conhecimento dos seus objetivos reais e, deste modo, o seu intelecto político enganou o seu instinto social. Mas se o prussiano acha que a miséria gera o intelecto, por que então coloca junto os sufocamentos no sangue e os sufocamentos na incompreensão? Se a miséria é, em geral, um meio, a miséria sangrenta será então um meio muito agudo para gerar a compreensão. Portanto, o prussiano deveria ter dito: o sufocamento em sangue sufocará a incompreensão e trará à compreensão uma oportuna lufada de ar. O prussiano prognostica o sufocamento das revoltas que irrompem no desesperado isolamento dos homens da comunidade e na separação de suas ideias dos princípios sociais. Já demonstramos que a revolta silesiana de modo nenhum se realizou num estado de separação entre as ideias e os princípios sociais. Temos agora que nos haver com o desesperado isolamento dos homens da comunidade. Por comunidade se deve entender aqui a comunidade política, o Estado. É sempre a velha cantilena da não-politicidade da Alemanha. Por acaso não rebentam todas as revoltas, sem exceção, no desesperado isolamento do homem da comunidade? Será que qualquer revolta não supõe necessariamente esse isolamento? Teria havido a Revolução de 1789 sem o desesperado isolamento dos cidadãos franceses da comunidade? Ela estava destinada exatamente a suprimir esse isolamento. Mas a comunidade da qual o trabalhador está isolado é uma comunidade inteiramente diferente e de uma outra extensão que a comunidade política. Essa comunidade, da qual é separado pelo seu trabalho, é a própria vida, a vida física e espiritual, a moralidade humana. A essência humana é a verdadeira comunidade humana. E assim como o desesperado isolamento dela é incomparavelmente mais universal, insuportável, pavoroso e contraditório do que o isolamento da comunidade política, assim também a supressão desse isolamento e até uma reação parcial, uma revolta contra ele. É tanto mais infinita quanto infinito é o homem em relação ao cidadão e a vida humana em relação à vida política. Deste modo, por mais parcial que seja uma revolta industrial, ela encerra em si uma alma universal, e por mais universal que seja a revolta política, ela esconde, sob as formas mais colossais, um espírito estreito. O prussiano fecha dignamente o seu artigo com esta frase: uma revolução social sem alma política, isto é, sem uma visão organizativa do ponto de vista da totalidade, é impossível. É óbvio. Uma revolução social se situa do ponto de vista da totalidade porque, mesmo que aconteça apenas em um distrito industrial, ela é um protesto do homem contra a vida desumanizada, porque parte do ponto de vista do indivíduo singular real, porque a comunidade, contra cuja separação o indivíduo reage, é a verdadeira comunidade do homem, é a essência humana. Ao contrário, a alma política de uma revolução consiste na tendência das classes politicamente privadas de influência a superar o seu isolamento do Estado e do poder. O seu ponto de vista é aquele do Estado, de uma totalidade abstrata, que subsiste apenas através da separação da vida real, que é impensável sem o antagonismo organizado entre a ideia geral e a existência individual do homem. Por isso, uma revolução com alma política organiza também, de acordo com a natureza limitada e discorde dessa alma, um círculo dirigente na sociedade às custas da sociedade. Gostaríamos de confidenciar ao prussiano o que é uma revolução social com uma alma política, com isso também lhe revelamos o segredo de por que ele não consegue, mesmo nos seus torneios estilísticos, elevar-se para além do limitado ponto de vista político. Uma revolução social com uma alma política ou é um completo absurdo, se o prussiano entende por revolução social uma revolução social, contraposta a uma revolução política e apesar de tudo confere à revolução social uma alma política, além de social, ou, então, uma revolução social com uma alma política não é mais do que uma paráfrase do que já se chamou uma revolução política ou simplesmente uma revolução. Toda revolução dissolve a velha sociedade, neste sentido é social. Toda revolução derruba o velho poder, neste sentido é política. Que o prussiano escolha entre a paráfrase e o absurdo. Contudo, se é parafrásico ou absurdo uma revolução social com uma alma política, é racional, ao contrário, uma revolução política com uma alma social.
A revolução em geral, a derrocada do poder existente e a dissolução das velhas relações é um ato político. Por isso, o socialismo não pode efetivar-se sem revolução. Ele tem necessidade desse ato político na medida em que tem necessidade da destruição e da dissolução. No entanto, logo que tenha início a sua atividade organizativa, logo que apareça o seu próprio objetivo, a sua alma, então o socialismo se desembaraça do seu revestimento político. Toda essa prolixidade foi necessária para rasgar o tecido de erros que se esconde em apenas uma coluna de jornal. Nem todos os leitores podem ter a cultura e o tempo necessários para perceber uma tal charlatanice literária. Não tem, portanto, o prussiano, diante do público leitor, o dever de renunciar momentaneamente a qualquer atividade de escritor no campo político e social, bem como as declamações sobre a situação da Alemanha, e de começar um consciencioso exame da sua própria situação,